Eu sou a Lili Julga. Vamos para mais um caso virtual de relacionamento bizarro. O caso de hoje chegou até mim de um jeito diferente. Não foi a própria pessoa que me contou, foi a amiga dela. E a história que eu vou narrar aqui tem informações que precisaram ser omitidas de propósito. Não por falta de detalhe, por excesso de perigo. Antes de eu começar, você precisa apertar o like, curtir e se inscrever no canal agora. Não no fim do vídeo, agora. Porque esse canal depende do seu apoio para continuar trazendo histórias como essa. Hypar esse vídeo. Manda para alguém que você acha que precisa ouvir. E comenta lá embaixo o que você teria feito no lugar dela. Eu leio cada comentário, todo dia. Agora, respira fundo. Porque essa história não tem final arrumado, ela ainda está acontecendo. Laila tinha 29 anos, gerente de loja, roupas, acessórios, aquele tipo de trabalho que parece simples por fora, mas por dentro é quase uma ciência. Ela sabia o nome dos tecidos, sabia os códigos de cada peça de cabeça, sabia falar com o cliente de um jeito que não era só vender, era criar experiência. Ela tinha começado muito nova naquele trabalho, como vendedora mesmo, e foi subindo. Reconhecimento, responsabilidade, salário melhor. Ela tinha chegado num ponto em que já pensava em abrir a própria loja um dia. Aí a loja a mandou embora, sem motivo único, sem briga. O tipo de demissão que machuca mais porque você não sabe com o que brigar. Você só sai com a sua caixinha e vai embora. Foram 2 meses de não conseguir se recolocar. 2 meses de acordar sem compromisso, mandar currículo, não ouvir nada. Ela tinha uma reserva na poupança e ia receber uma quantia razoável pela rescisão, porque era muito tempo de casa desde adolescente. Mas o dinheiro não era o pior problema naquele momento. O pior era o vazio. Foi a amiga dela, a Tamires, que percebeu. Você tá com uma vibração muito pesada, a gente precisa sair. Elas foram tomar café, conversar, e foi nessa conversa que a Tamires jogou na mesa. Ela queria viajar, queria muito, e achava que isso ia mudar o estado de espírito da Laila. Laila olhou para ela e de brincadeira falou: "Então vamos para Dubai." A Tamires olhou de volta e falou: "Vamos." Não era mais brincadeira, elas não pesquisaram quase nada. Conectaram Dubai com luxo, com riqueza, com uma vida que elas queriam experimentar por alguns dias. Fizeram as contas, com a rescisão e a poupança dava. Apertado, mas dava. E ir acompanhada barateava tudo. Então foram. O hotel era exatamente o que elas tinham imaginado. Imenso. Espelhado. Com aquele cheiro de ar-condicionado misturado com algo floral que parecia artificial, mas era agradável. O check-in demorava. Elas decidiram esperar no restaurante do hotel, tomar água, fingir que estavam à vontade num lugar que claramente estava fora do orçamento delas. Quando sentaram, perceberam que não tinha nenhuma outra mulher no salão. Só homens, muitos, bem vestidos, quietos, olhando os celulares ou conversando em árabe entre eles. Aí elas sentaram, e todos os olhares se voltaram, sem disfarce nenhum. "Tamires, isso é normal?" Laila falou baixo. Antes que a Tamires respondesse, um garçom chegou com 2 drinks que elas não tinham pedido. Do senhor da mesa do fundo. Elas olharam. Um homem de uns 50 anos inclinou levemente a cabeça com um sorriso contido. Elas recusaram. O garçom retirou os copos sem expressão nenhuma. 2 minutos depois chegaram outros drinks. De outro homem, de outra mesa. Elas recusaram de novo. Chegou comida. Elas recusaram. Chegaram mais drinks, mais finos, mais caros pelo jeito das taças. Elas perceberam que virou uma competição. Os homens se olhavam entre as mesas. Quem conseguia? Quem elas iam aceitar? Laila ficou olhando para Tamires, sem saber se ria ou se levantava e ia embora. Aí chegou o garçom com uma caixinha branca, pequena, fechada, com laço. Do senhor, ele pediu para não identificar. Laila abriu. Era um iPhone, lacrado, na caixa original. Último modelo. Ela olhou para a caixinha, olhou para Tamires, fechou a caixinha devagar. Não. Levantaram e foram para o quarto. No corredor, Laila percebeu que estava com as mãos levemente tremendo. Não de medo, de algo que ela não soube nominar na hora. Já no quarto, bateu um funcionário na porta.
educado, sorrindo, segurando a caixinha do iPhone. As senhoras esqueceram no restaurante. Ele colocou em cima da cama, identificou que era para Laila especificamente e disse que se elas não quisessem, poderiam deixar ali mesmo que alguém recolheria depois. Saiu. A caixinha ficou no canto da cama a noite inteira. No dia seguinte, descendo para conhecer o lobby, Laila encontrou ele, não o homem dos drinks, outro. Ele estava parado perto da entrada, de terno escuro, sem gravata, conversando com 2 funcionários que claramente o tratavam com uma deferência que não era protocolo de hotel, era outra coisa. Quando ela passou, ele se virou. Você é a garota do restaurante. Não era pergunta, era constatação. Ele disse que tinha visto tudo de longe, que ela tinha se saído muito bem, que parecia uma estrangeira diferente das que ele estava acostumado a ver por ali. Usou essa palavra, diferente. Se chamava Abby, 49 anos, família originalmente da Ucrânia, mas nascido em Dubai. E o hotel onde elas estavam hospedadas, junto com algumas outras redes na cidade, era dele. A Tamires ficou quieta ao lado. Ele quase não olhou para ela. Antes de se despedir, ele virou para Laila e disse que podia mostrar Dubai de verdade se ela quisesse. Não o Dubai dos turistas. Pensa e me fala. Saiu antes que ela respondesse. A Tamires esperou ele sumir e disse: a gente não vai sair com esse cara. No dia seguinte, elas foram a um café perto do hotel. Abby apareceu. Que coincidência! Na tarde seguinte, numa loja no shopping, ele apareceu. Imagina te encontrar aqui. Na terceira vez, num lugar que elas tinham escolhido de última hora sem falar para ninguém, ele estava sentado numa mesa com um café na mão quando elas chegaram. Ele as viu. Sorriu. Não fingiu surpresa dessa vez. Elas voltaram para o quarto sem falar sobre o que as duas estavam claramente pensando. Naquela noite, Laila ficou olhando para o iPhone em cima da mesa do quarto. 3 dias. Estava lá há 3 dias. Ninguém tinha cobrado. Nada tinha acontecido. Ela pegou. Ligou. Já estava configurado. Com chip, com internet, com um único contato salvo. Abby. Uma mensagem já estava lá, enviada horas antes, como se ele soubesse quando ela ia ligar o aparelho. Boa noite, a internet é ilimitada. Pode falar o que quiser. Ela ficou olhando a mensagem por alguns minutos. Depois respondeu. Eles conversaram pelo celular por 2 dias antes de ela aceitar se encontrar sozinha com ele. Ele propôs o encontro de um jeito que ela ainda não tinha visto. Ela não poderia simplesmente aparecer. Precisava de uma cobertura. Ele explicou que tinha uma funcionária no shopping onde elas iam naquele dia. Laila deveria dizer que ia ao banheiro, falar uma palavra em árabe que ele mandou em áudio, e a funcionária entregaria uma roupa para ela trocar. Uma abaia, preta, coberta, do tipo que permite passar por qualquer lugar sem ser reconhecida. Você sai de lá, vem me encontrar e depois fala para sua amiga que vocês se perderam, que o celular acabou a bateria. O ponto de reencontro é o hotel. Leila ficou olhando aquelas instruções no celular. Era um plano de desaparecimento temporário. Ela sabia disso. Mesmo assim a Tamires foi para o shopping. Laila disse que ia ao banheiro. No banheiro tinha uma mulher de uniforme discreto. Laila falou a palavra em árabe. A mulher abriu uma sacola sem dizer nada. Laila trocou de roupa. Saiu com os olhos aparecendo. Só os olhos. Passou pela Tamires no corredor do shopping sem ser reconhecida. Subiu num carro que estava esperando do lado de fora. O iate era uma coisa que ela não sabia como descrever depois. Água em volta. Tudo muito aberto. Comida em cima de comida. Músicas que ela nunca tinha ouvido tocando baixinho. Funcionários que apareciam antes de ela precisar pedir qualquer coisa. Abby estava de roupa mais informal. Camisa branca, manga dobrada. Ele a recebeu como se fosse a coisa mais natural do mundo que ela estivesse ali. Eles ficaram horas conversando. Comeram. Ficaram em silêncio um tempo olhando para o horizonte. Ele perguntou sobre a vida dela no Brasil. Ela contou sobre o trabalho, a demissão, a viagem que tinha nascido de uma brincadeira. Em algum momento, numa parte do barco que ficava sem visibilidade de fora, ele se aproximou devagar e a beijou. Era proibido em público. Esse detalhe deixou aquilo mais intenso do que deveria ter sido. Quando ele se afastou,
Pegou na mão dela, abriu a mão dela com cuidado e colocou um anel ali, ouro, com diamante. Olhou nos olhos dela e disse: Deus preparou esse momento antes de a gente nascer. Eu quero que você fique, não volte para o Brasil. Ela disse que não tinha como, que a vida dela estava lá. Ele ouviu, assentiu devagar e disse: Não interessa, eu vou resolver, de qualquer lugar do mundo. Elas voltaram para o Brasil. Abe foi ao aeroporto. Quase não deixou ela embarcar. Na fila do embarque, ele ficou parado do lado de fora do vidro, olhando até a hora que ela sumiu de vista. A Tamires viajou de volta mais aliviada. Na última semana, ela tinha visto que ele não parecia ser uma ameaça direta, que parecia genuíno, à sua maneira. Ela ainda torcia o nariz, mas o medo maior tinha passado. Quando Laila chegou ao seu apartamento, o porteiro a chamou. Uma pessoa passou aqui hoje perguntando pelo seu nome. Perguntou se a senhora já tinha chegado. Ela ficou parada, não tinha encomenda esperada, não tinha nada marcado. Perguntou a descrição. Um homem, bem vestido, estrangeiro. Naquela noite ela perguntou para o Abe. Ele demorou alguns minutos para responder. Eu tenho pessoas no Brasil, para sua proteção. Você demorou para mandar mensagem, fiquei preocupado. Eu não te dei meu endereço. Eu sei. Ela ficou olhando essa resposta por um tempo. Fechou o celular, abriu de novo. A mensagem continuava lá. Eu sei. Os meses seguintes no Brasil foram uma descida. O dinheiro que ela tinha foi diminuindo. O trabalho não aparecia. O aluguel atrasou uma vez, 2 vezes. Os amigos foram sumindo do jeito que sumem quando as coisas ficam feias. Sem aviso. Sem explicação. Simplesmente deixam de responder. Abe mandava mensagem todo dia, perguntava, mandava dinheiro quando ela precisava. Não pedia nada em troca, só mandava. Teve um dia que ela ficou olhando para o teto e pensou em não acordar mais no dia seguinte. Nesse mesmo dia, uma mensagem chegou. Volta, você tem tudo aqui, do jeito que você quiser, quando você quiser, e isso não vai mudar. Ele comprou a passagem antes de ela confirmar. Ela foi. De volta a Ilha Dubai, ele falou em casamento, que eles não podiam morar juntos sem ser casados, que ele precisava de uma autorização especial para casar com uma estrangeira, por causa da posição que ele ocupava, que levaria alguns dias. Enquanto isso, ela ficou num apartamento separado, bem mobiliado, com motorista disponível a qualquer hora, com cartão para compras que ele abastecia sem ela pedir. Eles foram ao shopping. Ele não perguntava o que ela queria experimentar. Apontava. Esse. Os funcionários embalavam e entregavam no apartamento. Ela provava em casa. O que gostava, ficava. O que não gostava, alguém recolhia. Ela não tinha muito o que fazer além de existir dentro daquele luxo. Os documentos foram assinados, e naquela noite na lua de mel, ela percebeu que a substância que estava na bebida não era álcool. O efeito era dissociativo. Ela conseguia ver, conseguia ter consciência parcial do que estava acontecendo, mas não conseguia mover o corpo com intenção. Era flutuante, era estar dentro de si mesma sem conseguir sair. Ela pensou que era o ambiente, que era a emoção, que era cansaço. Quando o efeito foi diminuindo ao longo dos dias seguintes, ela começou a entender onde estava. Não era o apartamento. Era um espaço maior, com areia em volta, sem janelas reconhecíveis. Ela tinha flashes de areia de céu escuro, de uma estrutura que parecia um galpão adaptado. E ele ficava ali, sentado, observando. Isso não é para te machucar. Ele disse uma vez. Isso é para que você aguente me conhecer de verdade. Ela não entendeu o que ele queria dizer. Entendeu nos dias seguintes. As relações passaram a incluir animais. Cobras, cachorros, cavalos. Ele participava. Ela era colocada no meio. E de manhã cedo voltavam para o apartamento bonito. E chegava o café da manhã, e chegavam as flores, e chegavam as joias novas, e ela se sentava do lado da janela com vista para o deserto distante e ficava em silêncio. Nenhuma marca na pele. Isso era parte do cuidado. Tudo calculado para não deixar registro. Ele foi direto em algum momento. Eu tenho tudo sobre você, desde quando você nasceu. Endereços, pessoas próximas,
tudo arquivado, não é ameaça. É só você saber onde você está. E disse mais uma coisa, com a mesma calma de sempre. Se você tentar sair, não é você que vai sofrer primeiro. Ela ouviu, não respondeu. Olhou pela janela. Naquele instante, ela pensou na Tamires no Brasil e entendeu o que ele estava dizendo. A Tamires foi visitar. Por muitos dias, Laila funcionou normalmente, mostrou o apartamento, saíram juntas, foram a restaurantes. A Tamires via o luxo, via os carros, via os funcionários que se curvavam levemente quando Leila passava. Num dia específico, Leila quebrou. Não foi dramático, foi sutil. Um olhar que durou tempo demais, uma frase que saiu pela metade. A Tamires segurou a mão dela embaixo da mesa e esperou. Leila contou o suficiente em voz baixa, olhando para frente. Só o suficiente. Quando a Tamires voltou para o Brasil, ela descobriu que estava sendo acompanhada. Não de forma óbvia. Mas havia alguém. Em lugares que não faziam sentido. Um homem no café que ela frequentava. Um carro estacionado perto de onde ela morava que não estava lá antes. Ela entendeu a mensagem. Não ligou para a polícia. Não foi a uma embaixada, ficou quieta. Leila ainda está em Dubai. Ela posta. O perfil dela é de mulher que vive bem. Roupas de grife, joias, viagens, comentários elogiando. Pessoas perguntando o segredo. Ela responde com emojis de coração. A Tamires assiste de longe. Sabe o que está do lado B de cada foto. Não pode falar, não vai falar. E a Laila, segundo a Tamires, não quer sair. Não porque está bem, mas porque já não consegue imaginar voltar para o apartamento pequeno, para o desemprego, para a noite em que pensou em não acordar mais. O luxo durante o dia é real. A comida é real, o carro é real, o anel é real. E ela aprendeu a viver dentro de uma equação que ela nunca teria aceitado antes de chegar naquele ponto de ruptura. Todos na vida têm um lado bom e um lado ruim. Ela disse para Tamires naquele dia de voz baixa, olhando para frente. É assim que eu vivo. Eu precisei omitir coisas nessa história. Não por escolha minha, por necessidade. O que eu posso dizer é isso. Ela chegou num lugar vazio o suficiente para aceitar qualquer coisa que parecesse preenchimento. E teve alguém esperando por isso. Não foi um sequestro de filme. Não foi uma corrida de carro numa madrugada. Foi um iPhone numa caixinha branca. Foi um anel no iatê. Foi dinheiro chegando quando o teto parecia desabar. A pergunta que fica não é por que ela ficou. A pergunta que fica é: em que momento da história você teria saído? No restaurante com os drinks? No porteiro do prédio que recebeu um estranho perguntando por ela? Quando ele disse eu sei sobre o endereço que ela nunca deu? Ou você também teria chegado no iate, olhado para o horizonte e pensado, mas isso é tão bonito? Comenta lá embaixo. Sem julgamento. Eu quero saber de verdade. Hypa esse vídeo se ele te prendeu. Manda para alguém. Esse canal precisa de você para continuar. Eu sou a Lili Julga. Até o próximo caso.